Olá! Hoje a nossa aventura é pela Cordilheira dos Andes, no Peru. Vamos explorar com os repórteres do Terra da Gente a história de povos latinos e chegar até o Titicaca, o lago navegável mais alto do mundo. De tão alta que é, esta região peruana também é conhecida como o Topo das Américas. Alguns picos de montanhas chegam a ultrapassar os 6.000 metros de altitude. E tudo por lá é muito diferente do que conhecemos. O altiplano peruano tem cânions fantásticos e vida animal rica em bichos selvagens. Em cada vale, as belezas se multiplicam em cenários de filmes. No berço do rio Amazonas, a travessia pode ser feita a pé pelo repórter do Terra da Gente. As cidades perdidas contam a história de antigas civilizações andinas. E o povo do arquipélago de Urus vive em ilhas artificiais. Bordado também é coisa de homem nas comunidades peruanas. As peças são coloridas e cheias de significados. Na convivência com a natureza, um exemplo de preservação. O protetor de uma águia andina, ave símbolo da cordilheira. E na hora do rancho, manjar de coco. Uma delícia! Opa! O Peru é mesmo o país das surpresas. Você já se imaginou morando numa ilha de palha e flutuante? Assim é a rotina de centenas de pessoas que vivem em 60 ilhas do arquipélago de Urus, no lago Titicaca. Além de dominar a natureza, os peruanos ainda criaram muitos costumes e tradições. Uma das curiosidades é o fio de cabelo das mulheres, utilizado como linha para tecer bordados. O trabalho artesanal foi declarado Patrimônio Histórico pela Unesco. Entre abismos e montanhas, natureza em estado bruto. Rica, espetacular. A geografia premiou o Peru com alguns dos mais belos contornos do mundo. O cânion mais profundo, o lago navegável mais alto de todo o planeta. Vulcões, geysers, vales paradisíacos. Para onde os olhos apontam, há sempre algo capaz de surpreendê-los. Foram necessários milênios de trabalho incessante para que o cenário ficasse desse jeito. E aí veio o homem, ocupou essas terras e deixou tudo ainda mais intrigante. Das ruínas de sítios arqueológicos emergem perguntas. Brotam histórias de povos que construíram civilizações que hoje parecem avançadas demais para um passado tão distante. É na Cordilheira dos Andes que encontramos tudo isso. Do avião, o altiplano peruano lembra um deserto. Muito árido, de cores pálidas. Aterrissamos em Juliaca. E logo no desembarque descobrimos que a espera pela bagagem não precisa ser um tédio. Aqui os visitantes são recebidos com uma cordialidade que ultrapassa as simples boas-vindas. Desse jeito, qualquer um entra no clima do país bem rápido. O difícil no Peru é se acostumar com o trânsito. Parece que não há leis capazes de dar ordem à bagunça que se vê nas ruas. Entre tantos veículos, o que mais chama a atenção é este, um táxi triciclo. Há dezenas deles. Alguns têm cobertura, outros não. O taxista pedala atrás e o passageiro vai na frente. Num desses, levaríamos horas para chegar ao nosso destino. Como o nosso transporte é bem mais rápido, em 1 hora estamos em Puno, a capital do folclore peruano. A cidade, com construções espalhadas pelas encostas, se debruça sobre o lago Titicaca. Está a 3.800 metros acima do nível do mar. Como comparação, Campos do Jordão, a cidade mais alta do Brasil, fica a 1.628 metros, menos da metade da altitude em Puno. O porto é sempre movimentado
Muita gente com trajes típicos divide espaço com visitantes de todo o mundo. Todos os dias partem aqui do Porto de Puno diversos barcos, com turistas que vêm para cá para conhecer as famosas ilhas do Lago Titicaca. Parte delas tem um atrativo extra, são flutuantes. O povo que vive nessas ilhas é ainda mais interessante. Gente que preserva os costumes como algo sagrado há séculos. Embarcar nesse passeio é como viajar no tempo. O passado dessas águas, consideradas sagradas pelos peruanos, esconde muitas lendas e histórias. É isso que faz deste um lugar cheio de mística. A grandeza do Titicaca também impressiona. 8.300 km² de área. À medida em que nos afastamos de Puno, temos uma ideia melhor da real dimensão do lago navegável mais alto do mundo. Parece que estamos no mar. É preciso navegar 2 horas e meia até chegar a Taquile, uma das maiores ilhas existentes no lago. Desta bela enseada, partimos para uma caminhada morro acima. Passamos por um portal de pedra. E a partir daqui já é possível descobrir como vivem os habitantes da ilha, índios descendentes do povo Quechua. Na rotina árdua do dia a dia, a criação de animais e a agricultura são 2 importantes fontes de renda. O cultivo é feito em terraças. O povoado, onde moram 2.500 pessoas, não tem energia elétrica. Pelo lado rústico, pelo estilo de vida dos moradores, pelo isolamento, já haveria bons motivos para visitar esta ilha. Mas o que atrai tanta gente para cá, que faz o povoado ficar assim, é algo ainda mais valioso. Um patrimônio cultural inestimável. Tecer aqui não é só um passatempo, é um dom coletivo, uma habilidade compartilhada por todos na comunidade. O curioso é que até mesmo os homens se dedicam a essa atividade, que em várias partes do mundo está associada às mulheres. Nem na velhice eles param de tecer. As toucas, feitas exclusivamente pelos homens, revelam o estado civil deles. As vermelhas são usadas pelos casados, as brancas pelos solteiros. É simplesmente mirando a cabeça, sabemos. Então já facilita para as mulheres saber quem procurar, Sim, então. sim. É muito liberal, Taquile nesse sentido. As mulheres são especialistas em fazer faixas. É um trabalho que exige paciência. Uma faixa pode levar até 2 meses para ser feita. Tamanha é a riqueza de detalhes. A tecelã usa um osso de lhama no trabalho artesanal. A técnica é passada de uma geração a outra. Luzia diz que aqui eles aprendem a tecer desde pequeno. Minha mãe me ensinou essa arte quando tinha apenas 5 anos. As faixas são usadas na cintura dos homens. Os desenhos possuem significados diferentes para cada família. O que fazem, como vivem, quantos filhos têm. Então, cada dibujo vai ter um significado diferente para cada família. A única que é igual para todos é esta outra faixa. Os desenhos dela, exclusiva para cerimônias, são um calendário. Cada figura representa um mês do ano. Por baixo da faixa principal vai sempre uma outra, sem desenhos, mas igualmente curiosa. De que é feita essa faixa? Isso está hecho do... Ele explica que é feita com lã de ovelha entrelaçada com cabelo de mulher. Com o pelo de mulher. Mire, acá se pode ver. Cabelo de mulher? Cabelo de mulher, sim. Por que aqui usam cabelo? Isto é a forma em que a esposa demonstra ao homem seu carinho, seu respeito. Em 2005, a arte têxtil das faixas feitas em Taquile foi declarada pela Unesco Patrimônio Oral e Imaterial da Humanidade. Esse reconhecimento tem ajudado a atrair cada vez mais visitantes para cá. Uma das paradas obrigatórias para quem conhece a ilha é esta aqui. Neste prédio funciona a Cooperativa dos Artesãos. Todas as peças confeccionadas em Taquile são vendidas aqui dentro. São peças dos mais variados tipos: bolsas, toucas, faixas, luvas e chapéus. O comércio de tecidos e roupas representa uma renda importante para as famílias. Muito importante a forma em que eles vivem, muito diferente. Esta venezuelana ficou maravilhada com os costumes dos moradores e a forma como eles vivem.
Ela elogia o sentido de comunidade que se vê em todas as partes da ilha e diz que o patrimônio cultural existente aqui é fascinante. Muito rico culturalmente, né? Essa riqueza não é exclusividade de Taquile. No Lago Titicaca há dezenas de ilhas com culturas e povos diferentes. O arquipélago de Urus é com certeza o mais intrigante, a começar pelo fato de serem ilhas flutuantes. Ninguém resiste à curiosidade de conhecê-las. Das roupas coloridas dos habitantes aos detalhes dos barcos e construções, tudo chama a atenção. Nos aproximamos de uma das ilhas e somos recebidos por mulheres muito simpáticas. Olá! Kamisaraki, Kamisaraki, Kamisaraki. Kamisaraki, no idioma deles, o Aymara, quer dizer uma saudação, como você está, um cumprimento. E o Alik, que elas responderam, quer dizer estamos bem. Estamos em chão firme, quer dizer nem tão firme assim. As ilhas são feitas de totora, um tipo de junco que só existe no Lago Titicaca. O arquipélago de Urus tem mais de 60 ilhas e uma população de aproximadamente 2.000 pessoas. Os Urus originalmente viviam nas margens do lago, mas passaram a morar em ilhas flutuantes depois que os Incas ocuparam essa região do Peru no século XIV. Por força dessa mudança, nasceu uma tecnologia admirável para a época e que até hoje mostra o quanto este povo é empreendedor. Construir uma ilha flutuante é um trabalho demorado. Esta moradora explica como isso é feito. As raízes da totora, conhecidas como quili, são recolhidas durante a cheia do lago, quando elas se desprendem do fundo. Empezamos a amarrar bloque com bloque, assim. Depois de feita essa amarra, é preciso esperar de 8 meses a 1 ano para que as raízes se juntem e formem uma plataforma. Está pronta a base. Em seguida, é preciso juntar muita totora para forrar os blocos flutuantes. Temos que cruzar, tejer a totora. Enfim, surge uma nova ilha, que pode ser maior ou menor de acordo com o desejo de quem a constrói. As ilhas são ampliadas conforme a necessidade de cada uma das comunidades. Nesta aqui, por exemplo, vivem 4 famílias com 15 pessoas ao todo. As casas também são feitas com totora e têm uma praticidade grande. Todas elas são feitas sobre uma plataforma e podem ser removidas do lugar conforme a vontade do dono. Cansou de uma determinada posição? Não tem problema, é só se mudar para outro lugar da ilha. Agora eu vou entrar aqui para ver como que é por dentro. Nesta cabana, que tem mais ou menos uns 10 metros quadrados, vivem 3 pessoas. E o que chama a atenção aqui é o capricho do lugar e o bom gosto da família. Esse bom gosto também é uma marca do artesanato dos habitantes das ilhas. Os bordados são criações das mulheres, que dedicam horas e horas a transformar inspiração numa arte que retrata a realidade local. O côndor representa o mundo de cima, o puma é o mundo em que vivem os urus e a serpente o mundo de baixo. Confeccionar um bordado cheio de detalhes como este pode levar 1 mês e meio. As mulheres só fazem o artesanato nas horas livres. Elas têm muitas outras tarefas no dia a dia. Preparar a comida para a família é uma delas. As comunidades tiram a subsistência da pesca. Na ilha de Sumauro encontramos até um viveiro de trutas. Como não há energia elétrica nem geladeira por aqui, o jeito é desidratar os peixes para conservá-los. O mesmo é feito com a caça. O restante da alimentação é conseguido através de trocas. Este grupo de mulheres simula uma roda de escambo. Negociam no idioma Aymara. O pescado é trocado por vários tipos de cereais, quinua e milho, por exemplo. Este aqui é chamado de tunta, um tipo de batata desidratada ao sol. A própria totora também é comida e é muito apreciada pelos urus. A parte da totora que é comestível é a da raiz. Ela é descascada como se fosse uma banana e lembra até um palmito. Só que ela é mais aguada, mais fibrosa e não tem muito sabor. Mas é muito apreciada pelo povo aqui da região, né, Henrique?
Sim, isso tem bastante iodo. Por causa do iodo e do cálcio que existe na totora, Henrique diz que crianças e adultos não têm problemas nos dentes. Todos os niños, todas as pessoas têm os dentes completos. Pra gente que é de fora, não parece tão gostoso, né? Mas para eles é. Sim, aqui hemos desarrollado por la costumbre el hábito de disfrutar la totora. Esto es como el pan de cada día. Comida, casas, meio de transporte. A totora é tudo para os uros. Este povo que transforma palha no que bem entende tem muito a nos ensinar. De empreendedorismo, organização, hospitalidade e simpatia. Depois das ilhas flutuantes do Grande Lago, chega a vez de conhecer o cânion por onde passa o rio Amazonas. A travessia do maior rio do mundo foi feita a pé pelo repórter Eduardo Soso. E nesta jornada de desafios, a viagem reserva ainda muitas descobertas, a começar pelos bichos avistados nas trilhas. Já os vestígios arqueológicos do povo da montanha também estão por todos os lados. Voltamos daqui a pouco, depois do intervalo. A Cordilheira dos Andes é imponente e desafiadora. O topo das Américas tem no Peru montanhas que passam de 6.000 metros de altitude. A presença delas no horizonte torna a viagem mais agradável e menos cansativa. Temos um longo trecho de estrada pela frente. A serpente de asfalto traça no solo árido o caminho do progresso e nos leva a lugares belíssimos como este. No altiplano peruano encontramos lagos cheios de flamingos. As aves se exibem com toda a beleza da plumagem cor-de-rosa. As vicunhas também aparecem pelo caminho. Selvagem, este bicho é a menor espécie da família dos camelos, pode medir 1,30 m de altura. Por causa da caça ilegal, já correu risco de extinção. Hoje, a estimativa é que haja 170 mil exemplares espalhados pela América do Sul. A maioria está no Peru. O bando não se assusta com a nossa presença. Em fila, as vicunhas andam em direção ao outro lado da pista. Cruzam o asfalto sem nenhuma preocupação. Aqui elas estão protegidas por uma reserva nacional. Bem mais fácil de encontrar são os rebanhos de alpacas e lhamas. São parentes das vicunhas, mas animais domesticados. Daqui para frente, nosso caminho é por uma estrada de terra. Uma aventura e tanto que só carros com tração nas 4 rodas aguentam. Não são só as estradas que são precárias, a estrutura de apoio ao visitante nessa região do Peru também é simples. Até as refeições são feitas no improviso. E nem poderia ser diferente, já que não estamos numa rota turística do país. Pouca gente se aventura por aqui, embora a beleza do lugar justifique uma visita. Desembarcamos para apreciar o encontro de 3 cânions, em espanhol, 3 canhões. O rio mais caudaloso, que corre pelo Vale do Meio e recebe as águas de outros 2 menores, se chama Apurímac, nome dado ao rio Amazonas em território peruano. A nascente não é muito distante daqui, fica no Monte Misme. Do degelo no alto da montanha, a água cristalina segue seu curso e ganha volume até formar o Apurímac. Sobre o rio, uma ponte pêncil toda coberta de palha. A natureza reúne forças para deixar o rio mais forte. Cada gota que se junta à correnteza tem um grande valor, pois contribui para formar a maior bacia hidrográfica do planeta. Eu nunca imaginei que um dia eu pudesse atravessar o maior rio do mundo a pé. Isso só é possível
aqui no Peru, onde o Apurímac não lembra em nada o grande Amazonas que conhecemos no Brasil. Nesse trecho aqui, por exemplo, o rio não tem mais do que 10 metros de largura. A água é gelada, as pedras são escorregadias, mas com um pouco de cuidado a gente consegue vencer a correnteza. É incrível imaginar que essas águas vão percorrer 6.992 quilômetros até desaguar no Oceano Atlântico. O trajeto que o rio percorre atravessa o Peru do sul em direção ao norte e depois faz uma curva para entrar no território brasileiro. Medições feitas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais comprovaram que o Amazonas é 140 quilômetros mais longo que o rio Nilo, na África. E também não perde em matéria de história o Vale do Apurímac, que guarda muitos segredos de gente que habitou a região antes dos Incas. Este sítio arqueológico onde acabamos de entrar é um bom exemplo. O nome Maria Fortaleza foi dado em homenagem à arqueóloga que descobriu as ruínas do local. Para chegar até elas, é preciso entrar por um desfiladeiro e subir um caminho de pedra. Logo na entrada, os primeiros sinais de que o local está sendo recuperado. Escoras de madeira para não deixar as paredes caírem. O labirinto de pedra nos leva cada vez mais para o alto. E o cansaço começa a bater. A gente está a 4.100 metros acima do nível do mar e aqui em cima o ar é mais rarefeito. Então, a gente parece que custa a respirar, fica bem ofegante. Devagar vencemos a subida. E somos recordados com a vista mais bonita do Vale do Apurímac. Finalmente chegamos ao sítio arqueológico. São ruínas de uma fortaleza construída por um povo pré-inca e posteriormente ocupada pelos incas. A vista de 360 graus mostra por que era um local privilegiado para as construções. Segundo o nosso guia, o refúgio no alto da montanha era usado para armazenar alimentos. Este é um depósito de alimentos. Júlio diz que a batata, muito cultivada na época inca e pré-inca, chegava a ficar de 4 meses a 1 ano guardada. E não eram só as paredes de pedra que protegiam o alimento, a batata era coberta por várias camadas de palha. Que protegiam com paja da puna. O povo que viveu aqui também tinha uma preocupação grande com a conservação das sementes. Elas eram armazenadas em silos como este, que são ainda mais interessantes porque eles têm 3 camadas de pedra que funcionam como um isolamento térmico para proteger tanto contra o calor quanto contra o frio. Isso permitia que as sementes chegassem até a época do plantio bem conservadas. À medida em que percorremos as ruínas, vamos ficando ainda mais intrigados. Não só pela tecnologia notável para a época, mas também pela facilidade que esses povos tinham de superar adversidades com poucos recursos. Pelo caminho encontramos pedras que eram utilizadas como utensílios domésticos. Esta, não? Que temos. Nosso guia diz que a pedra servia para amassar carne. Para fazer um apanado, que se diz de carne agora. Esta outra pedra. Ela era usada para fazer farinha, explica Júlio, tanto de milho como de trigo e de cevada. Farinha de trigo, de cevada. Quanto mais força empregada com as mãos, mais fina ficava a farinha. Marão, então, moliam assim. Sim. O desgaste na pedra mostra que ela foi muito utilizada antes da fortaleza ser abandonada. O que sobrou das construções ainda precisa ser muito estudado. Mas já foram feitas descobertas que revelam curiosidades sobre as crenças de quem viveu aqui. Estas escavações na pedra bruta são um bom exemplo. Elas ajudavam a indicar se a quantidade de chuva seria suficiente para a agricultura. Que assim? Júlio explica que a água era solta no ponto mais alto da pedra.
Se ela escorresse para o buraco grande, eles teriam um bom ano de chuva. Se fosse para o poço médio, a precipitação seria razoável. E se fosse parar no buraco pequeno, significava que haveria seca e o cultivo de alimentos seria prejudicado. Vai haver sequia, não haver boa cosecha. Não é de se duvidar que o sistema de previsão do tempo funcionava. Basta olhar para o sítio arqueológico e não resta dúvida de que os povos que habitaram este vale eram avançados para o período em que viveram. No caso dos pré-incas, há mais de 1000 anos, e dos incas, a partir de 700 anos atrás. As marcas desses povos estão por todo o vale. Estas outras ruínas, não muito distantes da fortaleza, são de um povoado, chamado Malcalata. Para chegar até ele, é preciso cruzar uma ponte pêncil sobre o rio Apurímac. Depois de uma breve caminhada, entramos no sítio arqueológico. Nenhuma construção permanece inteira no povoado. Mesmo assim, as ruínas dizem muito sobre os hábitos das comunidades que viveram neste lugar. Na parte mais alta do povoado ficava um templo religioso. Nos paredões de pedra, o que chama a atenção são estes buracos. Neles eram colocadas oferendas para as montanhas, adoradas como deuses. Nosso guia diz que a oferenda preferida era feita com o feto da vicunha, mas também se usava o sebo tirado do peito da lhama e da alpaca. Ele explica que durante a cerimônia a carne era queimada e colocada junto com a títia, bebida muito apreciada na região, feita a partir da fermentação do milho e da cevada. E acompanhado com vasos de chicha. É interessante observar como a maioria das construções do povoado são redondas. As casas eram feitas dessa forma para protegê-las melhor da chuva e da neve. É que nesta região, quando há precipitações, elas são muito fortes. Por isso, os telhados eram bastante altos e feitos em forma de cone. Isso evitava o acúmulo de água e impedia que o teto desabasse. O frio também não tinha vez dentro das casas. Isso porque as portas eram muito estreitas e ajudavam a manter o calor dentro das moradias. O que essas paredes revelam vai muito além da maneira de viver dos antigos habitantes do povoado. É uma herança valiosa que contém um passado de luta e conquistas. Para a população da região, esse lugar é sagrado. Um lugar sagrado, sim. É um lugar sagrado, por isso se mantém assim, se ha mantenido, não lo han destruído. História preservada é história viva. Por mais que haja dúvidas sobre o passado, o que restou dele tem muito a nos dizer no presente. A nossa viagem pelo Peru continua e os cenários não param de surpreender. No Vale do Colca surge o cânion mais profundo do planeta. Já para os camponeses, viver nas montanhas geladas é um desafio diário. E eles dão exemplo também na convivência com o meio ambiente. Você vai conhecer o protetor de uma águia andina, ave símbolo da região. Veja a seguir. A cordilheira peruana só não é mais inóspita porque sempre há bichos que tornam o cenário menos desolador. Viver aqui significa resistir ao frio. Mesmo no fim do inverno, ainda é possível ver as marcas da estação mais fria do ano. E nem é preciso subir as grandes montanhas. Encontramos gelo acumulado na beira da estrada que leva ao vale do rio Colca, o último destino da nossa aventura pelo Peru. Nesse ponto aqui chegamos à maior altitude de toda a nossa viagem, 4.900 metros de altitude. Desse mirante é possível avistar vários vulcões. Essas pedras têm o nome de cada um deles e a altitude. Aqui, por exemplo, o vulcão Chachani, que está a 6.075 metros e a gente vê lá no horizonte. Uma pena que o tempo está bastante encoberto, por isso não conseguimos ver o maior vulcão dessa região, o Ampatu, que está a 6.288 metros.
Qualquer pessoa que passa por aqui nota a grande quantidade de montinhos de pedra. São uma maneira de reverenciar as grandes montanhas, consideradas sagradas desde épocas remotas por povos que habitaram essa região antes da chegada dos Incas. O respeito pelas montanhas revela o quanto os moradores estão em comunhão com elas. Isso é bastante perceptível no Vale do Colca. Esta é a primeira visão que temos dele. A cidade lá embaixo é Chivay. Para chegar nela é preciso descer uma serra cheia de curvas. Em meia hora vencemos um desnível de mais de 1000 metros e cruzamos o portal de entrada para o vale. Chivay é uma cidade muito simpática. Tem praça ampla e uma bela igreja, herança da colonização espanhola. Nas ruas encontramos gente muito simples, mas bem vestida. Mulheres que carregam os filhos nas costas ou que têm lhamas como animais de estimação. Bem perto da praça fica o mercado municipal, onde é possível encontrar uma grande variedade de produtos, inclusive folhas de coca, que aqui são vendidas sem nenhuma restrição e consumidas para combater diversos problemas de saúde. A vendedora diz que a coca serve para vários males. Além de diminuir o apetite, é um diurético muito bom. Não há barriga inchada que resista ao poder dessas folhas, explica Rosa. A folha de coca também é um ótimo remédio para o mal de altitude, que aqui é chamado de sorote. As pessoas que vêm para o Peru e sentem náuseas ou dor de cabeça costumam utilizá-la para amenizar esses efeitos. Ela pode ser consumida em forma de chá ou até mesmo in natura. E como ela tem um gosto muito forte, as pessoas recomendam que você coloque no canto da boca para que ela vá soltando aos poucos as suas propriedades. A quantidade de cereais vendidos no mercado é uma história à parte. Só de tipos de milho existem dezenas, alguns curiosos que não estamos acostumados a ver no Brasil. Mini espigas e até uma variedade com grãos escuros. Bonito assim, melhor ainda quando transformados em quitutes como este pão de milho. Impossível resistir. Deixa eu provar. Muito gostoso. O mais interessante é que ele é embrulhado, ó, na palha do milho. Um produto bem típico mesmo. É um produto que fisga o consumidor pelo olho, né? Porque você olha assim e fica tentado a provar. Da gastronomia aos costumes, da cultura à história, tudo é muito rico no Vale do Colca. Uma região ocupada há mais de 1000 anos por povos indígenas primitivos e posteriormente anexada ao Império Inca. Desse passado remoto restaram só ruínas. Com a dominação espanhola, a partir do século XVI, surgiram novos povoados. Igrejas enormes, símbolos de poder. Elas estão em todos os povoados e sempre ocupam um espaço nobre na praça central. Aqui também existe um museu onde encontramos a réplica da múmia de uma criança inca. A original está preservada numa sala climatizada do Museu de Arequipa. A múmia foi descoberta em 1995 em bom estado de conservação por uma equipe de arqueólogos. Estava congelada no alto do vulcão Ampato e foi batizada de Juanita. Morrer no alto das montanhas era o destino das crianças mais bonitas das comunidades incas, sacrificadas como oferendas às montanhas sagradas, deuses conhecidos como apus. Criadas em casas especiais, essas crianças eram levadas de cada 4 a 7 anos para Cusco, a capital inca, onde eram preparadas por sacerdotes em cerimônias que tinham muita comida, bebida, cerâmica e objetos de metal. Nesse instante, elas tomavam conhecimento da missão divina que estavam recebendo e eram levadas para uma viagem sem volta às montanhas. Hoje, mesmo sem rituais, o fascínio pelas montanhas ainda é grande. A dimensão delas cresce quando o vale afunila e forma o cânion mais profundo do planeta. O Colca é um lugar de extremos. A geografia sempre foi um desafio para quem vive aqui. A agricultura só é possível porque o cultivo é feito em terraças, herança dos povos pré-incas.
O pastoreio também consome muito esforço pela dificuldade do terreno. Os rebanhos quase somem quando vistos do alto. Esta camponesa toca o gado e os burricos numa jornada cansativa, entre pedras e poeira. Quanto tempo levas de... Ela diz que leva 1h10 para levar os animais de casa até o campo onde pastam. Um trabalho feito todos os dias. Todos os dias? Todos os dias, regressando, indo, regressando. As mulheres não ficam atrás dos homens em matéria de trabalho pesado. Na nossa viagem pelo Peru, encontramos muitos personagens interessantes. Mas nenhum deles com uma história tão curiosa quanto a de Erasmo Cruz. Você já deve ter visto muita gente com bicho de estimação. E com uma águia andina. Como começou essa amizade com a águia? Com a águia, eu fui ao cerro. Ele diz que a encontrou há 18 anos no alto de uma montanha. Ao tentar alçar voo, a águia caiu nas pedras. Eu vi que alçou o vuelo ao vazio e se lhe encogiu as alas e começou a dar voltas assim, se caiu nas pedras. Ela estava machucada? Sim, estava mal das alas. Então, eu pensei... Erasmo explica que sem poder voar, o bicho não conseguia caçar para comer. Então ele decidiu levá-la para casa e alimentá-la. Por isso acabou domesticada. Nascia ali uma grande amizade. Vamos ver se ela vem comigo aqui. Sim, mira, sube. Oh. Pero a mim me obedece, pero a outra pessoa não obedece. Não obedece? Você tem que falar então para ela. Põe. Sombreiro. Deixa eu ver o chapéu. Sube, sube. Vamos ver? Sube, sube. Vamos ver se ela é obediente. Ó. Ele dá as ordens e ela obedece. Ó. Que interessante, né? Muito bonita a águia. É a sua companheira? Já é uma parte da família. É parte da família. A companheira de Erasmo gosta de um carinho, mas sem exageros. Opa, peraí, não, calma. Agora ela ficou minha amiga. Au! Apesar das picadas, a águia andina só nos deu alegria. Foi paciente, posou para foto com todos e exibiu sua beleza de asas abertas. Não poderíamos levar melhor recordação do Vale do Colca. Um lugar onde a natureza sempre impôs respeito ao homem. A retribuição dele não poderia ser outra.